Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, estamos aqui iniciando o programa A Luz do Mundo, que é uma reflexão que nós estamos fazendo agora, aqui todos os dias, na Palavra de Deus. E nós, como sempre, iniciamos falando com Deus. Eu quero convidar você, onde você estiver, para orar, falar com Deus. Se você não falou com Deus hoje ainda, então fale agora. É importante começar o dia, pedindo a bênção, a ajuda, a direção de Deus, pois a graça de Deus é como um maná que todos os dias Ele derrama uma porção sobre a nossa vida. Então, quando você estiver, prepara o coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti, confiando no poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Debaixo da proteção deste sangue, nós nos achegamos a Ti pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bênção para todos que receberem, Senhor, esta palavra. Que esta palavra seja semente, seja plantado no coração desta pessoa e venha produzir frutos, vida, meu Deus, libertá-la de tudo aquilo que oprime, tristeza, angústia, depressão, amargura, medo, complexo de inferioridade. Meu Deus, esta pessoa que está sofrendo com uma doença, ela seja curada pelo poder do nome de Jesus, pois pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. Nós tomamos posse agora da bênção completa, da graça, da justiça que é do reino e junto com isso a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Olha, meu amigo, minha amiga, acredite, Deus é contigo, levante a tua cabeça, segue em frente, confia em Deus, você não está só. Jesus disse, olha, o Pai cuida dos pássaros, cuida das aves, das árvores, cuida muito mais de vocês, tem muito mais valor para Ele. Então confie em Deus, descanse no cuidado de Deus, viva debaixo da graça, sem estresse, sem angústia, sem depressão, sem tristeza, confiando que a nossa vida está nas mãos de Deus e é Ele que dirige a nossa vida. Quando Ele nos criou, Ele preparou também a provisão. Por isso que Jesus faz o convite a todos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, para chegar-se a Ele, para ser aliviado dos fardos e receber a vida completa, que é a vida abundante que Ele trouxe. E nós estamos aproveitando esses programas agora para convidar as pessoas para a campanha Começa o Ano com Jesus. Esta campanha nós fazemos todo ano, há mais de 30 anos, e tem abençoado muita gente. Porque o homem tem a capacidade de projetar, de fazer planos, de sonhar com o futuro, de realizar coisas. Mas se Deus não abençoar, então os planos são inúteis, são em vão. Mas quando você projeta alguma coisa e busca a bênção de Deus, então vai dar certo. Porque Deus coopera, porque Ele vibra com a vitória dos seus filhos. Então, nessa campanha, para você colocar diante de Deus seus sonhos, seus planos, seus projetos, os desejos do seu coração, que você almeja para o ano que está começando agora, de 2018. Então, vamos estar participando desta campanha. Vai ser em todas as igrejas cristãs da Luz, em Camoviana. Nós estamos na Avenida Brasil, 1086, próxima à estação de trem. E vai começar na próxima segunda-feira, dia 1º, de segunda a sábado, às 20 horas. E no domingo, em 2 horários, às 6 horas da manhã e também às 18 horas. E em todas as igrejas cristãs da Luz, nós temos esta campanha que vai abençoar poderosamente a sua vida. A nossa sede no Jardim das Oliveiras também, só a diferença que vai começar um pouquinho mais cedo durante a noite, de segunda a sábado, às 19h30 e domingo, às 18 horas. É Rua João Batista Godoy, 47, próximo Mercado Sonda. No Itaim Paulista, é Rua Alfredo Moreira Pinto, 674, ali em frente ao Parque Municipal. E nós temos também na Baixada Santista, com o pastor Jário, Bispo Jário, com a equipe de fé para abençoar a sua vida. E nós vamos estar passando daqui a pouco uma vinheta com todos os endereços onde você pode comparecer e receber a bênção de Deus. E enquanto isso, enquanto prepara ali a vinheta, você tem uma Bíblia na sua casa, você pode estar abrindo ali numa carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós vamos já entrar depois
passarmos esta vinheta dos endereços, já vamos entrar com a palavra de Deus e nós vamos estar refletindo, meditando hoje em Efésios, no capítulo 2, não é? E a partir do verso 13, vamos estar fazendo uma reflexão. Você tem uma Bíblia na sua casa, então pega aí, vamos estar fazendo a leitura logo após os endereços que estamos passando agora para você. Anote aí. Saiba agora os endereços das igrejas Cristã da Luz. Sede nacional: Avenida Brasil 1086, Calmon Viana, próxima à estação. Jardim das Oliveiras, Rua João Batista de Godoy 47, esquina com a Rua Pedro Pereira. Itaim Paulista, Rua Alfredo Moreira Pinto, 674, em frente ao Parque Municipal. Itanhaém, sede regional, Rua Pedro Américo 476, beirando a linha do trem. Filiais: Tropical Coronel Joaquim Branco, ao lado do Mercado Prático, e Jardim Umuarama, Rua Gino Arduino 421, próxima à Escola Tanise. Igreja Cristã da Luz, brilhando a luz de Deus em sua vida. Muito bem, estamos de volta, já com a Bíblia aberta. Efésios capítulo 2, verso 13, está escrito assim, olha: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Prezados irmãos em Cristo, então veja bem o que a palavra de Deus está ensinando. Paulo está falando aqui dos gentios e dos judeus. Ele está falando o seguinte: os gentios eram considerados um povo que estavam longe de Deus, porque não tinham lei, não tinham sacerdotes como o povo judeus, né, que faziam os sacrifícios, né, para aproximar o povo de Deus, e não tinha também um sinal da circuncisão que Deus deu para Abraão, para que todos que fizessem aliança, não é, com Abraão para seguir a Deus pela fé, precisava circuncidar, e era considerado um povo que estavam debaixo desta proteção da aliança, né, e também tinham a lei que Deus deu para Moisés passar para o povo. Então o povo judeu era considerado um povo que estava mais perto de Deus, e os gentios um povo que estavam longe de Deus por causa dos seus pecados. Mas Jesus Cristo veio para aproximar todo, porque Deus ama o mundo, Deus amou o mundo, não só uma nação, não só um povo. E aqui o versículo 13 que nós lemos é assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês gentios que têm crido no Evangelho, têm recebido a Cristo como Salvador, vocês não têm nenhuma diferença do povo judeu, porque pela fé em Jesus Cristo, agora nós somos um só povo, unido num só corpo, que é a igreja, e passamos a ser filhos de Deus e participantes das bênçãos de Deus. Mas Paulo está frisando aqui o que fez isso, quer dizer, o que motivou isso, por que nós conseguimos esta graça, por que nós conseguimos estas bênçãos, este privilégio de nos aproximar de Deus, ter os mesmos direitos, né, de ser abençoado como o povo judeu é um povo abençoado. Então, Paulo está frisando aqui, foi pelo sangue, o sangue de Cristo. Por quê? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Quando Deus criou o homem, criou ele perfeito. É tanto que o corpo do homem, pelo que nós entendemos pela palavra de Deus, ele era revestido de glória, havia uma glória especial que cobria o corpo do homem,
ao ponto dele não precisar de roupa de fora, nem de fazer roupa, nem que ninguém viesse vestir. Ele que era vestido pela glória de Deus que estava na vida dele, que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, né? Ele estava numa posição de honra, de glória, aonde não tinha nenhum pecado e ele podia se achegar a Deus sem nenhum impedimento. É tanto que todos os dias Deus vinha ao jardim e trazia a sua palavra, desfrutava da comunhão com o homem e o homem da comunhão com Deus. Então existia uma aproximação, vida, paz, alegria, e o homem era feliz. E o propósito de Deus que era que ele se multiplicasse assim, crescesse assim, enchesse, povoasse a terra e fosse sempre cabeça, dominasse sobre tudo, e as coisas fluíam naturalmente ao seu favor. As bênçãos, não precisa ter estresse para conseguir o pão, suar para conseguir o alimento, nada disso. Tudo era favorável e ele tinha vida eterna. Mas entrou a desobediência ao pecado. Deus deu tudo para o homem, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e infelizmente o homem desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, a palavra de Deus diz que ele perdeu isso, perdeu essa glória, perdeu esse esplendor. E a Bíblia diz que ele caiu, foi destituído. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos. Se foi destituído, porque eles tinham sido constituídos, né, numa posição de honra pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Quando veio o pecado, ele caiu, houve a queda, ele foi destituído da glória de Deus. Aí entrou a maldição, a doença, o sofrimento. Para ele comer tinha que trabalhar duro, veio o estresse, né? Veio todos os males, né? Satanás passou a escravizar o ser humano e ele foi ficando cada vez mais separado de Deus por causa do pecado. E quando o homem pecou, logo em seguida, ele viu que estava nu. Por que ele viu que estava nu? Quer dizer, ele perdeu aquela vestimenta de glória que Deus havia dado, que era pela presença dele, a santidade de Deus na vida dele, e ele perdeu isso. Qual foi a tendência logo depois que ele se viu nu? Ele construía, ele mesmo fazer as suas vestes. Ele fez de folhas de figos, não é? Vestes para si. Mas foram reprovadas essas vestes, porque foi resultado do esforço humano, criado por ele mesmo. Ele não tinha capacidade de fazer nada para se cobrir, para se salvar ou para se proteger. Então Deus não aprovou aquelas vestes criadas por ele. Então o próprio Deus fez as vestes com derramamento de sangue, pois foi morto um animal. Eu não sei que animal foi, mas provavelmente um cordeiro, já representando Jesus. Então, e daquela pele, talvez até ensanguentada ainda, então cobriu o homem para que ele não fosse morto, para que ele não morresse eternamente, que ele estava morto já espiritualmente, para que desse para ele uma oportunidade. Então, o que acontece? Acontece que ele perdeu esta glória, foi destituído da glória, né? E queria logo se cobrir, fazer uma veste usando as suas obras, usando a sua inteligência, a sua capacidade, foi reprovado. Então Deus que fez uma veste para ele, derramando o sangue do animal. Mas aquele sangue, é claro, que não ia resolver o problema do pecado de Adão, mas pôde pelo menos cobrir o seu corpo, para que ele pudesse ainda, né, estar debaixo da graça. Ali foi a revelação da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E a partir daí o homem continuou pecando, né, e foi se entregando cada vez mais ao pecado. No tempo de Noé, chegou um ponto que quase toda a raça humana era exterminada da face da terra por causa do pecado. Sobrou apenas uma família, Noé, que ainda reconhecia o poder do sacrifício. Ele construía altar, oferecia a Deus sacrifício, reconhecendo que dependia do sangue para se salvar, para se chegar a Deus, que esse derramamento de sangue também não há remissão do pecado. Então o homem perdeu tudo e precisava de um remidor, mas um remidor à altura, que tivesse condição de pagar a sua dívida, a sua conta.
Então, no tempo do dilúvio, sobrou uma família e Deus começou tudo de novo através daquela família que foi a família de Noé. Mas logo que saíram da arca, Noé fez um altar, louvou a Deus, começaram outra vez a terra a ser povoada, mas logo em seguida surgiu a loucura deles construir a Torre de Babel e se tornarem independentes de Deus mais uma vez, criar seu próprio caminho, a sua religião. Então Deus confundiu as línguas e foi espalhado em toda a terra, né? Em resumo, até que veio Abraão, que Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que um dos seus descendentes ia abençoar todas as famílias da terra, que quando o homem caiu, Deus diz, da semente da mulher vai nascer um que vai derrotar Satanás, vai pisar na cabeça da serpente, e esta promessa Deus falou com Abraão que seria um descendente dele que ia ser usado para resolver o problema do pecado e trazer a salvação. E aí Deus continuou, mas o homem continuou pecando, mesmo os descendentes de Abraão. Então Deus deu a lei ficou como fosse uma prisão para não deixar as pessoas, eles descambar totalmente para o pecado e ser destruído outra vez, né? E a lei foi protegendo eles como uma prisão até que viesse a graça, que é Cristo, para que cumprisse a lei e tirasse o povo desta prisão da lei e nos colocasse debaixo da graça, aonde nós dependemos desse descendente de Abraão, que é Jesus, para nos proteger e nos guardar. E durante a lei, a graça de Deus estava sempre manifesta através dos sacrifícios. Toda manhã o sacerdote precisava fazer sacrifício. À tarde fazia mais sacrifícios. Então o povo pecava, mas em vez de Deus ver os pecados dele, via o sangue dos sacrifícios e aquele sangue aplacava a ira da justiça de Deus para não derramar-se sobre eles, e eles eram abençoados por causa da graça de Deus, por causa do sangue que era derramado diariamente. O sacerdote fazia isso. Mas esses sacrifícios, é claro, que não podia resolver o problema do pecado, apenas encobrir o pecado, até que veio o perfeito sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, o cordeiro que o próprio Deus preparou, que é o seu Filho, e enviou ao mundo para derramar o seu sangue e aproximar todo ser humano dele, para que o ser humano fosse abençoado, não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Não pela sua obediência, mas pela obediência de Cristo, nós somos abençoados. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, ensinando para os cristãos lá de Éfeso, que hoje eles podiam se achegar a Deus, mas confiando no sangue do sacrifício de Cristo. É o que nós lemos aqui. Vou ler mais uma vez a mesma leitura que fizemos, Efésios 2, 3, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quer dizer, nós não podemos nos aproximar de Deus se não for pelo sangue de Cristo, porque é o sangue que nos protege, que nos purifica. O sangue foi o preço que foi pago, porque a Bíblia diz que quando alguém empobrecesse, até a lei falava isso, e fosse vendido escravo, por causa das suas dívidas, um remidor mais próximo podia pagar a sua dívida e resgatá-lo da prisão, torná-lo livre. E foi o que aconteceu com o ser humano, toda a raça humana. Se tornaram pobre, perdeu a glória de Deus, foi destruído da glória de Deus, se tornou escravo do diabo, de Satanás, mas Deus enviou um remidor para pagar a nossa conta, pagar o preço da nossa dívida para com a santidade de Deus, para com a justiça de Deus, que foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso que ele é o nosso remidor. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque por isso que sem o sangue de Jesus não tem salvação, não tem perdão, ninguém pode se achegar a Deus, ninguém pode ter vida se não for pelo sangue de Jesus. Deus mostrou isso lá no Éden, quando o homem pecou, que fazer vestes usando a sua inteligência, a sua capacidade, tecer folhas de figos, mas não foi aceito. Deus precisou fazer o sacrifício do animal para cobrir Adão e Eva ali com o sangue desse sacrifício. As suas vestes provavelmente ainda estavam encharcadas de sangue, para que eles pudessem continuar
vivendo até que viesse o remidor que pagasse a sua dívida e tirasse ele da escravidão e colocasse no lugar de honra, que é onde nós estamos hoje, nas regiões celestiais espiritualmente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas por causa do sangue que foi derramado, por causa do sacrifício ali da cruz. E é por isso que vamos mais uma vez continuar lendo aqui, assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, quer dizer, judeus e gentios fez um povo, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio. Existia uma separação entre judeus e gentios, né? Essa parede era de inimizade. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, que é a nova criatura, o novo espírito, fazendo a paz. Esse é o nascimento espiritual, né? Quando você nasce espiritualmente para Deus, recebe o Espírito de Deus, o Espírito de vida, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Esse corpo é a igreja, não é? É o corpo de Cristo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então a cruz é que nos une. A cruz destruiu a inimizade e fez de ambos os povos, gentios e judeus, um só povo, que é o corpo de Cristo, a igreja, os filhos, a família de Deus. Nós vamos continuar depois falando sobre este assunto, mas até aqui eu quero orar, eu quero que você entenda pelo menos o básico. Nós dependemos do sangue de Jesus, nós dependemos da graça de Jesus, nós dependemos do sacrifício que foi feito ali na cruz, onde Cristo pagou a nossa dívida, nos substituiu, tomando o cálice da ira de Deus e derramando sobre nós a sua graça. E esta graça se renova todos os dias e você pode agora receber a bênção da graça de Deus. Pastor, eu preciso da cura, preciso da solução de um problema. Você buscando o reino de Deus, todas estas coisas vão vir também juntos. Você recebe a cura, a saúde, porque lá na cruz, Jesus pagou o preço e conquistou a bênção completa, a vida abundante. Saúde no corpo, saúde na alma, emocional, a paz, a alegria, a força, o prazer de viver, de receber cada dia de presente de Deus, viver um dia por vez, viver bem e desfrutar do melhor da vida, porque cada dia que amanhece é um presente de Deus para você ser feliz. Não deixe para descobrir que era feliz quando passou o tempo e você passou o tempo reclamando e nunca está satisfeito com nada. Para com isso. Agradeça a Deus pelo que você tem. Louve a Deus por aquilo que Deus vai te dar ainda, porque vai vir muitas bênçãos. Quem anda com Deus espera cada dia colheita de bênção e de vitória. Problemas todo mundo tem, mas você não vai focar nos problemas. Você vai focar nas bênçãos e na vitória, e os problemas você entrega nas mãos de Deus, porque Jesus pediu o seguinte: venham a mim todos cansados e oprimidos e me dê os seus fardos, que eu vou aliviar vocês, e eu quero que vocês recebam a minha paz e caminhem nesta paz. E é isso que Ele quer dar para você agora. Quando você estiver, prepara o coração, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós oramos por todos que têm recebido a Tua palavra, para que eles sejam alcançados com Tua graça, com Teu amor e misericórdia, que a unção de cura venha sobre todos, a doença em qualquer parte do seu corpo, a doença emocional, a doença, meu Deus, que vem fazendo esta pessoa sofrer, se arrastar pela vida, que ela receba agora a saúde, a cura, a libertação, a doença de ordem espiritual, de opressão diabólica. Satanás, em nome de Jesus, sai da vida desta pessoa. Espírito de depressão, sai, de pesadelo, angústia, síndrome do pânico, todos recebam vida agora. Esta pessoa que está oprimida, Senhor, se sentindo culpada, o fardo de pecados que ela sente, meu Deus, lhe empurrando para baixo, ela está livre agora, porque Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, foram castigados em Jesus, então ela não vai ser mais castigada
pelos pecados que já foram punidos em Jesus. Que ela receba a paz do Senhor, a alegria e a força, em nome de Jesus. Amém. Olha, meu amigo, minha amiga, acredite, confie, você está abençoado. Deus é contigo, Ele estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então hoje Ele está com você. Então você não perceba, mas Ele está bem perto, mais do que você imagina, não é? Quando nós precisamos de um socorro, em fração de segundo, Deus está ali para nos defender. O problema é que você nem sabia que ia acontecer, mas Ele já sabia, está ali para te ajudar, para te defender. Então segue nesta fé. Deus abençoe a todos, divulgue esta programação. Nós estamos pelo YouTube, Bispo Antônio Alves de Oliveira, pelo Facebook Antônio Alves de Oliveira e Rede Série Brasil, Rádio Web, que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,